E hoje, em mais uma edição, você que está nos acompanhando ou pelo Spotify, pelo YouTube ou pelas redes sociais, nessa nova edição, a gente vai conversar com um cara fantástico, ó, aqui do nosso universo de Vitória da Conquista, com uma empresa de um tamanho que alcançou alguns números extremamente relevantes nos últimos anos, através do modelo de franquias. Mas, para além disso, ele é um cara desportista, muito envolvido com família, novo. Eu achei que, pela experiência que você tem... Pela lataria também, tudo bem. Não por isso, não, pelas habilidades mesmo, entendeu? É porque é difícil você ver, reunir habilidades, tantas habilidades numa pessoa tão jovem. Então, exige da pessoa algumas skills fora da série, e você reúne isso. Mas a gente vai tratar sobre isso. Então, se você está acompanhando a gente, a primeira coisa é você se inscrever no canal, tanto no canal do Blivioncast, do Blivion Company, mandar isso para mais pessoas. Se você estiver acompanhando pelo YouTube, se inscreva, ative as notificações para você ser comunicado todas as vezes que a gente postar um novo conteúdo relevante. Esta é mais uma edição do Blivioncast, eu nem sei qual é a edição, deve ser a quarta, quinta, sexta, enfim. Mas você vai acompanhar, vai rolando o vídeo aí que você vai ver as outras edições, e no Spotify a mesma coisa, assina as notificações que todas as vezes você vai ser notificado que a gente está aqui com um conteúdo novo, relevante, para tornar a sua vida como empreendedor, como pessoa, como pai, enfim, um pouco melhor. E é para isso que nós estamos hoje aqui com Joaquim Júnior, que todo mundo conhece como Júnior. Júnior Farias. Ele falou Joaquim para poder chegar aqui, ninguém conhecia, achei que você tivesse trazido seu pai. Lá na loja é engraçado, porque quando o pessoal chega para procurar e fala assim, queria falar com o Joaquim, e aí ninguém sabe quem é, né? É o mais novo ou o mais velho, né? Graças a Deus eu ainda sou o mais novo, né? Mas normalmente você gosta de ser chamado de Joaquim ou de Júnior? Júnior Farias. Eu adotei a marca. Muito bem-vindo. O propósito nosso é justamente enriquecer as pessoas com histórias que são histórias reais. Histórias de pessoas que a gente atravessa a rua, encontra elas e se identifica com elas, porque ouviu uma palavra que tornou a vida das pessoas melhores. Você sabe muito bem que a nossa jornada é uma jornada muito difícil, seja como empreendedor, como pai, como amigo, como uma pessoa que está na sociedade. E a gente precisa se inspirar em algumas histórias para que torne a nossa jornada um pouco mais suave, né? No entendimento de que a dificuldade ela é sempre para todos, né? Não há quem não tenha dificuldade. Mas há como a gente ter algumas habilidades ou desenvolver algumas habilidades para poder tornar a nossa jornada mais suave. E quando a gente foi pesquisar sobre a sua história, a história da empresa de vocês, do pai de vocês, é surpreendente alguns aspectos, algumas características que você reúne. E eu, particularmente, a gente fazendo um briefing sobre a sua jornada, sobre a sua história, sobre o que a gente descobre nas redes sociais, especialmente, a gente identificou que é um cara fora da curva. E é muito importante, geralmente quem ouve esse elogio, acha que eu nem faço tanto assim, mas é porque sabe? E quando a gente vê uma pessoa que faz algumas coisas muito bem feitas, eu acho que isso tem que ser objeto, primeiro, de elogio. A gente tem que dizer que as pessoas estão tornando a nossa vida melhor pelo que elas fazem. Segundo, compartilhamento. É importante que a gente mostre para mais pessoas o caminho que a gente percorre, para ajudar as pessoas, incentivar, motivar, tornar a vida das pessoas um pouco mais suave, a jornada das pessoas um pouco mais suave. E para isso, eu agradeço você por ter vindo. Fico muito satisfeito, sério mesmo. E quero saber mais sobre essa jornada difícil sua, de como você fez para chegar aqui, né? E você, quem é Júnior? Nasceu onde? O que come, vive? Como é que é essa história? Primeiro agradecer, Carlos, pelo convite, a você, o pessoal da Blivion aí, pela indicação, né? Eu sei que vocês fazem uma seleção bem robusta, afinal de contas, dividir conteúdo é uma responsabilidade com as pessoas, né? Além de ajudar, você tem que ajudar com conteúdo relevante, que vai ser prático. Hoje a gente vê muitas falsas verdades na internet e a gente fica meio preocupado com as pessoas que acreditam que o sucesso ele pode ser no estalar de dedos, né? E isso me preocupa bastante. Eu tenho muito compromisso de contar não só os louros, mas o caminho, né? Que você tem que traçar para chegar até lá, baseado muito na minha história, na minha vivência, e muito obrigado pelos elogios aí. Eu costumo dizer o seguinte, cara, que você não ser medíocre é muito fácil, só que poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço. Então a gente pode falar um pouquinho sobre isso hoje, porque eu decidi desde muito novo não pagar esse preço. Qual foi a data? Você tem essa memória? Por exemplo, eu tenho uma memória de quando eu comecei a me entender por gente. E não foi tão novo.
foi um pouquinho mais avançado. Eu demorei, fui tardio. Em algumas coisas, especialmente em me entender por gente, me posicionar foi muito tardio. Quando é que você se entendeu por gente para falar assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, não dá para viver na sombra? Isso aconteceu jovem com você? Como é que foi esse processo? Muito jovem. Voltando um pouquinho aí, então, eu sou ludovicense, aí você vai me perguntar, Júnior, nasceu aonde, cara? Você nasceu em Portugal? Não. Ludovicense é quem nasceu em São Luís do Maranhão. Então, eu sou ludovicense, eu sou maranhense. Nasci lá em São Luís. Minha mãe é maranhense, meu pai é baiano, por isso que hoje eu moro na Bahia. Meu pai foi trabalhar com ótica lá no Maranhão e depois ele voltou e foi assim que surgiu a Mercadótica. A gente pode contar um pouquinho da história durante o podcast. Vim para a Bahia muito novo, vim com 5 anos de idade e com mais ou menos uns 13 anos, 12, 13 anos, eu já gostava muito de dinheiro, né? Eu sempre gostei muito de jogar. Então eu era o cara que jogava bola, jogava basquete, jogava vôlei, jogava sinuca, jogava baralho, jogava dominó. Eu sempre fui muito de jogo. E fatalmente eu bati de frente com a aposta, né? Ela existia. E meu pai nem me dava dinheiro para apostar. Obviamente que ele nem aprovava que eu apostasse. Mas com os coleguinhas acontecia ali, né? Uma na Good, era valendo na Good. E aí eu via ali a necessidade de cara aí, quando eu perder, como é que eu faço para comprar mais, né? E eu tinha mesadinha na semana que eu tinha uma obrigação que era molhar as plantas. E aí eu aprendi uma lição muito importante com meu pai, que foi o seguinte, ele me dava eu tinha que molhar todo dia e no final da semana ele me dava R$5 para eu lanchar na escola no dia que eu quisesse. Inclusive eu uso essa metodologia com a minha filha hoje, só que com outras tarefas e outros valores, obviamente, porque na época era outra coisa. E aí um dia eu não molhei. Falei, molho todo dia, né? Hoje ele não vai olhar. E aí vai estar tudo bem. E no final da semana ele não me pagou. Eu falei, pai, cadê meu dinheiro, cara? Ele falou assim, mas na quinta-feira você não molhou a planta. Como é que você sabe? Todo dia eu chegava e botava a mão na terra. Quando ela estava úmida, eu sabia que você tinha molhado. Ele fiscalizava. Ele fiscalizava. E eu aprendi que confiança não é você acreditar que a pessoa vai fazer. É a pessoa que tem a obrigação de fazer, ter a necessidade de comprovar. Isso é uma lição que eu aprendi para a vida inteira. Hoje, quando eu falo uma pessoa assim, mas cadê aquele recibo? Ela fala, mas você não confia em mim? Eu falo assim, você tinha a obrigação de fazer o recibo. Então, a confiança ela é conquistada. E a conquista é nesse momento que você entrega sem medo. A partir do momento que você me questiona por uma pergunta que eu te fiz, quer dizer que você está desconfiando da sua própria idoneidade, não que eu estou desconfiando de você. Então, desde muito novo eu aprendi isso e carreguei isso para mim. Depois veio a ideia do dinheiro, então como é que eu fazia? Então, às vezes eu ganhava no jogo, às vezes eu perdia. E como é que eu ia fazer? Eu gostava muito de matemática, talvez por isso eu tenha ido para o jogo. Uhum. Então, probabilidade, aquele negócio todo. E aí eu me destacava entre os colegas da turma. E aí o pessoal tinha muita dificuldade, como é normal. Isso em Conquista? Isso em Conquista, lá no Juvencio Terra, no Colégio Juvencio Terra. E aí eu fui trabalhar com aula. Meu pai já tinha me colocado para trabalhar, primeiro molhando planta, depois ele não sabia mexer tanto bem em computador, o computador era recém-tido na nossa casa, ele me botou para aprender lá naturalmente algumas coisas, eu aprendi a mexer num programa que chamava Print Art, e eu fazia os cartões da empresa. A Mercadótica, quando foi fundada em Conquista, ela não foi fundada com esse nome, ela foi fundada com o nome Mercadóculos. E o slogan era o primeiro supermercado de óculos da Bahia, porque meu pai vendia atacado. E eu que fazia os cartões. Eu fazia, imprimia no papel cartão, cortava na guilhotina, ou seja, eu vivi o processo de construção da empresa, mesmo sem ter a mínima ideia de que num futuro eu iria trabalhar nela. E aí começava a me dar um dinheirinho ali, né? Pagava R$12 o milheiro. Imagina o trabalho para você cortar papel cartão na guilhotina, cara. Mas enfim, isso me mostrou que trabalhar dava dinheiro. E aí eu comecei fazendo nessa mesma impressora, com o mesmo programa, uns vouchers de R$1 para dar aula de matemática. E eu vendia para os meus colegas. Aprendi que relacionamento era importante. Fui na diretora e falei... queria lembrar o nome dela agora, porque ela merece ser lembrada, mas daqui a pouco eu lembro. Cheguei para a diretora e falei, diretora, ela gostava muito de mim, não me destaque em matemática, o professor gosta de mim e disse que eu tenho capacidade para fazer isso, eu quero dar aula para os meus colegas aqui à tarde. Você libera uma sala para mim sem custo? Ela libera, meu filho. Aí liberou a sala, eu colocava 10, 12 coleguinhas, eu ganhava R$12 por hora na época que o professor ganhava 15. O professor que tinha estudado não sei quantos anos, ganhava R$15 na hora e eu ganhava 12 para dar aula no turno oposto. Claro que eu não tinha 5 horas preenchidas de aula, mas ganhava ali 12, 24, quando tinha duas horários seguidos. Quando era véspera de prova, eu matava a pau de ganhar dinheiro, porque todo mundo queria revisar. Uhum.
E aí o cara, esse negócio dá dinheiro. Aí teve outros dois colegas que viram que o negócio estava dando certo, colocaram outro negócio em outras matérias. Depois a gente se juntou e formou um grupo que chamava Nota 10. A gente dava aula para o vestibulinho. Não sei se você conhece, mas o vestibulinho é aquele quando o cara vai estudar no IFBA, porque ele tem que fazer o primeiro ano no IFBA, ele não entra sem fazer prova, ele tem que ter uma prova de mínima de conhecimento. Sim. Como a gente fazia segundo e terceiro ano, a gente tinha conhecimento já da oitava série, a gente era muito bom em cada um nas suas áreas. A gente juntou essas três cabeças, que era eu, Jonathan e o Vinícius, e montamos o Nota 10. Que a gente ia nas escolas, vendia o curso por R$80, na época que o salário mínimo era 240. Caramba. 240, 320, talvez, não mais do que isso. Vendia por R$80 o curso, os pais pagavam, porque não ia pagar a escola durante 3 anos, Sim. Então a gente ia na escola particular, vendia o curso. Cara, nossa reunião era no Nacaia. Imagina, 3 moleques de 14, 15 anos fazendo reunião de negócios no Nacaia. Foi aí que eu vi que ganhar dinheiro era muito bom. Mas, como eu era meio CDF, eu passei na faculdade com 16 anos. Eu passei em Engenharia Mecânica na Federal do Espírito Santo. Me piquei, fui para o Espírito Santo, cara. Quando eu cheguei no Espírito Santo, adorei, eu não gosto de ficar parado, gosto de aprender coisa na prática, eu fui procurar um projeto. E aí tinha um projeto que chamava Mini Baja. Isso na faculdade? Na faculdade de Engenharia Mecânica. E aí no projeto, procurei onde era a garagem dos caras, já tinha dado uma pesquisada na internet, bati na garagem e falei, sou calouro, quero entrar nesse projeto. Ele, cara, a gente só pega gente do segundo semestre. Eu falei assim, cara, preciso fazer alguma coisa, eu não sou daqui, não conheço ninguém, não gosto de ficar parado, me coloca pra fazer qualquer coisa aí que eu vou. Ele, aqui calouro a gente não alivia não. Eu falei, não tem problema, eu tô pau toda a obra. E eu fui apertar parafuso de carro, cara. A peça, os caras mandavam desmontar, montar. Basicamente apertar parafuso. Não sabia fazer nada de muito grande, mas eu fui muito curioso. Então eu perguntei, aprendi a usar furadeira de bancada, usar chave de torque gigante, pressão, enfim, tudo que você imaginar de engenharia mecânica que tinha na área técnica eu aprendi a fazer. No segundo semestre eu já era chefe de subsistema. Eu tomava conta do subsistema de freio. Por quê? Curiosidade. E aí, Carlos, vem um princípio que eu aprendi muito novo. Quem é mais curioso, se destaca. A vontade por aprender é o que falta na maior parte dessa nova geração. As pessoas não têm mais vontade de aprender, elas querem pronto. Então, assim, eu quero comer um bolo de chocolate, eu vou na loja e compro o bolo de chocolate. Eu não me interesso em produzir o bolo de chocolate, em entender qual é o processo do bolo de chocolate. Então, isso é o que faz com que as pessoas hoje acabem vivendo nesse mundo de recompensas rápidas. E qual o problema da recompensa rápida? É que ela alimenta o cérebro muito forte. Tem um cara que eu gosto de seguir, chama Reservatório de Dopamina. E ele fala muito sobre isso, porque ele fala que quando você... Vou dar um exemplo simples, tá? Para as pessoas, você que está aí em casa assistindo a gente, para você entender. Quando você vai na academia e malha a primeira vez, a única coisa que você vai ganhar é uma dor no dia seguinte. Porque quando você sair da academia e se olhar no espelho, você é a mesma pessoa que entrou na academia. Você não perdeu absolutamente nada, a não ser um monte de suor e algumas dores que você vai ganhar no dia seguinte. Ou seja, o nível de esforço elevado, baixa recompensa no curto prazo. As pessoas não querem. Se eu como um brigadeiro, é o extremo oposto. Eu como um brigadeiro, meu nível de dopamina, recompensa rápida, esforço pequeno, e na hora eu não percebo que nada de ruim me aconteceu. Só que no longo prazo é o inverso. A academia no longo prazo vai te dar uma vida mais confortável quando você for mais velho, vai te dar resistência para fazer as atividades diárias que você precisa fazer, vai te dar força para você trabalhar o seu dia a dia com mais persistência, foco, determinação, rotina. E o doce ao contrário, vai fazer com que o seu sistema precise toda hora ser alimentado, você vai começar a ganhar peso, perder mobilidade, aumentar as dores e vai ter uma velhice triste, ao invés de ter uma velhice móvel. Faz muito sentido. Então eu aprendi muito isso muito cedo. Então, mas você aprendeu isso pela observação ou você tinha... Porque eu estou imaginando, estou fazendo a leitura do tempo, você com 14, 15 anos, um pouco mais, um pouco menos, mas vamos imaginar essa faixa aí, dos seus 14 até os 20. Né? Que é uma fase que você está se formando, entre aspas, como homem, né? Está naquela fase de transição, de adolescência e tal. E aí você começa a ter essas habilidades. Essas habilidades vieram de alguém te dizendo, te canalizando. Você tinha alguma figura, o pai, o amigo, o ecossistema, os lugares, o ambiente? Ou é muito uma coisa interna? Você que era um cara que meio que prestava atenção enquanto os outros não prestavam. Como é que era isso? Eu aprendi vivendo com pessoas mais velhas do que eu.
a verdade foi essa. A vida inteira, como eu sempre tive um pensamento um pouco mais à frente, eu não sei se por conta da matemática, que é a lógica, me ajudou muito nisso, isso eu não sei explicar muito bem, mas eu sempre vi com pessoas mais velhas. Então, eu era um ano adiantado na escola, isso também conta bastante. Então, eu com 14 vivia com pessoas de 16, eu jogava sinuca com gente de 20, 25, e essa galera já trabalhava. Então, assim, as conversas que eu ouvia era de alguém que trabalhava, que tinha salário, que ele era remunerado pelo que ele fazia. Aí você começava a querer ter aquela vida. Lógico, meu pai a vida inteira, né, falou assim, meu filho, meu pai é um pai extremamente presente nas horas que ele estava presente, mas durante o dia ele estava no trabalho, igual eu tô com a minha filha hoje, então eu passo o dia no trabalho. Via meu pai à noite. Então, mas quando ele chegava e falava, meu filho, estava trabalhando porque agora a gente pode ter isso, agora a gente vai poder viajar no final do ano, né? Não era de avião na época, mas pegava o carrinho aqui e se picava para o sul, se picava para São Paulo, ia para o Maranhão. Então tinha condição de fazer isso, enquanto a maioria das pessoas sequer conheciam Anagé, que estava aqui do lado da gente. Então eu comecei a ver que trabalhar e ser remunerado era muito menos sobre dinheiro e muito mais sobre experiências. E talvez isso tenha me trazido a ideia de querer conhecer cada vez mais. Eu sempre tive eu tenho uma briga lá em casa com a minha esposa que é assim, ela sempre quer comer a mesma coisa, eu sempre quero comer uma coisa diferente. Então, se a gente for pedir uma pizza, ela sempre vai pedir frango catupiry. Eu sei o que é isso. E eu sempre vou falar assim, eu quero a moda da casa, eu quero a pizza mais estranha que tiver, porque eu gosto de provar coisas diferentes. Exatamente. Pode ser ruim? Tudo bem. Mas te dá repertório. Exato, mas eu vou dizer que é ruim porque eu provei. Não porque alguém me disse, não porque eu achei que era. Então, eu perdi esse medo muito cedo. E nos negócios isso é muito importante. Fazendo o link aqui, imagine que quando eu entrei em franquia, meu pai não tinha a mínima ideia do que era franquia, eu muito menos. Eu estou falando do meu pai porque ele já tinha experiência de negócio, eu nem isso tinha. Ele não sabia o que era franquia, muito menos eu, do lado do franqueador, obviamente. Então, como é que eu faço para me lançar numa coisa nova? Eu tenho que ter vontade de experimentar, eu tenho que ter vontade de aprender coisas novas. Uma coisa que eu bato muito com o meu time cara, você sempre tem que estar buscando coisas novas, conhecimento novo. Porque o mundo é progressista. A ideia da escada rolante vindo para baixo, né? Então, se você ficar parado, ela vai só te levar para baixo. Se você andar devagar, você vai ficar no mesmo lugar, na mesma posição, só acompanhando a progressão. Se você quer subir, seja de patamar social, seja de possibilidade de compra, seja para alcançar um sonho, você tem que andar um pouco mais rápido que a velocidade do mundo. E há duas coisas que o mundo não pode tomar, conhecimento e experiência. E eu aprendi a investir nisso muito cedo. Não sei muito bem como, talvez a parte do conhecimento, da curiosidade tenha vindo daí, da experiência por aí, mas eu lembrei agora de uma outra frase que eu ouvi de um amigo chamado Ricardo. Eu perguntei uma vez para ele, eu tinha 18, 19 anos, tinha recém começado a trabalhar com meu pai, juntei uma graninha, tipo, sei lá, uns 2 salários mínimos. E falei, cara, você que é um cara que... o cara já tinha megas negócios, tal, assim, me diga um lugar onde eu posso botar meu dinheiro, que eu preciso investir, preciso um dia, ganhar bastante dinheiro. Onde é que eu invisto? Ele, invista em você, cara. Você é muito novo, vai estudar, faça uma faculdade, faça uma viagem bacana, conheça mais sobre você e sobre as coisas do mundo. Isso ficou na minha cabeça a vida inteira, cara. Tanto que quando eu comecei a trabalhar, um dos meus sonhos era, eu quero trabalhar viajando. Hoje eu faço isso o tempo todo. Eu adoro viajar e eu trabalho viajando, porque a gente tem 40 pontos de venda espalhados pelo Brasil inteiro. Então eu vou a São Paulo, eu vou no Mato Grosso, eu vou em Minas Gerais, eu vou em Pernambuco, eu fui para um evento nos Estados Unidos que eu vou quase todo ano. Então assim, eu estou o tempo todo viajando, estou trabalhando, fazendo uma coisa que eu gosto e ao mesmo tempo conhecendo pessoas diferentes, conhecendo ambientes diferentes, conhecendo culturas diferentes. E o que me deu isso foi pensar nisso lá atrás. Então, intuitivamente, eu já planejava isso. E depois eu comecei a botar isso no papel, obviamente. Mas aí nessa jornada, então vamos lá, nós estamos aí mais ou menos 20 anos, você começando a se descobrir pelo mundo dos negócios, descobriu que ganhar dinheiro era bom, descobriu que não dava muito trabalho para fazer isso, que era prazeroso fazer, e aí você começou sua vida acadêmica, você começou a fazer... Vamos lá, com 16 eu fui fazer engenharia mecânica. Sim. E voltei para trabalhar com meu pai. Voltei com 18, 17,5 para 18 anos aí. E aí, quando eu entrei aqui, eu falei, pai, eu não quero ficar sem estudar. E aí tinha um curso recém-lançado na Bahia, na época, que é um curso de optometria. Que isso? Júnior, que diabo é isso? Optometria é a ciência que estuda a visão.
Inclusive, os oftalmologistas, durante o curso de oftalmologia, tem uma cadeira, né, uma matéria que chama optometria, Sim. que é para entender como funciona o processo de visão. Então, a gente não cuida da saúde do olho, mas sim a saúde da visão da pessoa. Então, a gente aprende a fazer, ver qual que é o grau, aprende a adaptar a lente de contato, né, se você tiver a certificação de contatólogo. Nesse ponto aí, então, Terapias. você já começou a colocar mais um pezinho dentro da ótica. Porque Não, até então, porque você eu já vim para tava... trabalhar com meu pai. Porque assim, eu lembro que eu entendi. larguei a faculdade porque meu pai estava quebrando. Olha que safadeza que meu pai fez, cara. Meu pai me chamou, eu vim passar umas férias do meio do ano aqui, em junho, com ele. Me levou no melhor restaurante da cidade na época, o Bistrô. Sentou lá, jantamos, confraternizamos, foi tudo lindo, maravilhoso. No final da noite ele falou, meu filho, tem um convite para te fazer. Eu falei, que foi, pai? Nós estamos com essas 6 lojas, mas a gente está quebrando. As lojas vêm caindo em faturamento, tem muita gente me roubando, a gestão, né, dos processos não está bacana, eu estou passando por alguns problemas de saúde, não estou conseguindo operar da forma como eu gostaria, preciso de você aqui, preciso desse apoio. Falei, você está quebrando em vez de jantar aqui? Foi a única pergunta que eu fiz para ele. Ou seja, eu já tinha cabeça de gestor. Falei, cara, Era um restaurante caro. Eu falei, cara, é lógico, você está quebrando, você vai gastar dinheiro aqui? Como assim? Né? Então, naquele momento, o que eu fiz? Claro, pai, vou vir te ajudar. E na minha cabeça eu pensava, vou trancar a faculdade de 2 semestres, ajudo meu pai, tento ajudar o máximo que eu puder e volto para a minha faculdade. Mal sabia eu que o bichinho do empreendedorismo já tinha me picado lá quando eu tinha 14 anos e que agora ele estava só falando, cara, venha com o seu lado, é o lado de cá. E foi o que aconteceu. Vim trabalhar com meu pai, eu brinco que o meu primeiro emprego na empresa era um cargo mega interessante que todo mundo queria, mas nem todo mundo pode, chamava filho do dono, né? Porque eu sentava na cadeira do lado do meu pai e eu não mandava nada. Conversei com isso sobre um rapaz hoje. No almoço eu conversei com um rapaz sobre isso hoje. Então não mandava nada, cara. Eu ficava lá fazendo ordenado, né? O que meu pai mandava, eu falava, ó, vê quanto é que dinheiro tem na conta, vê os boletos que tem para pagar. Aí depois ele começou, você vai pagar agora. Então eu aprendi a digitar sem olhar os números, porque eu digitava tanto número de boleto, né? Não tinha leitor de código de barra na época. Eu só tinha em bancos, era mais difícil. E aí eu comecei a aprender a gestão, cara, na tora. E por um lado que me ajudou muito, porque eu aprendi a fazer contenção logo no início. Eu já entrei num ambiente de crise, porque a gente tinha mais conta. E ele te dava? Você tinha autonomia? Então, até então para pagar boleto eu tinha, né? Sim. Então ele me dava a senha da conta e os boletos para pagar. Então, mas não tomava decisão? Não tomava decisão. Então eu tinha tipo 50 mil de boleto e tinha 30 mil na conta. Como é que fazia para pagar? Né? Eu entendi agora quais eram as prioridades. A gente começava a discutir o que era prioridade, o que não era. Então eu comecei a entrar nesse meio de gestão de crise logo no início. Aí eu fui ganhando a confiança dele conforme eu fui avançando no curso. Porque quando eu entrei em ótica eu não sabia absolutamente nada. Não sabia apertar um óculos, não sabia atender as pessoas, eu era mega tímido. Porque apesar de eu ter batido lá na faculdade, nos caras lá para pedir trabalho, eu fui pedir trabalho para uma pessoa. Eu não conseguia atender um cliente que eu nunca tinha visto na vida e eu ia ter que fazer aquele cara me amar porque ele tinha que comprar um óculos na loja. Então, você não era o cara da comunicação? Zero. Aí meu pai me ficava na frente da loja e falou assim, vai lá, o próximo cliente oferece um café para ele. Café, o cara que atende ele lá que ofereça. Vai lá, cara, oferece o café. Eu chegava, tudo bom, você quer um café? Não, obrigado. Aí eu ficava meio, tá vendo que ela não quis um café? Vai de novo, cara, vai no próximo. Aí eu falei, tomar um não é tão ruim assim. Não, tudo bem, eu agradeceu, às vezes você toma um sim, e aí gostava, e eu comecei a entender que, aí junta, né, conhecimento de vida com conhecimento de negócio, eu comecei a entender que as pessoas, no final, cara, todas elas querem felicidade. Eu falei assim, se você colocar as pessoas para rir, tudo se desarma, cara, todo mundo consegue viver bem, né? E aí eu comecei a entender isso. Então eu era novinho, cabelinho arrumadinho, ocrinho de CDF, eu chegava já sorrindo, tudo bom, minha patroa, me imitava meu pai, que meu pai fala assim, né? Tudo bom, minha patroa, vamos tomar um cafezinho comigo? Aí eu já vi que a mulher abre os dentes e falei, cara, quando eu chego sorrindo, as pessoas gostam mais. Eu falei, isso é negócio. E aí comecei, hoje eu consigo entrar e sair dos ambientes de forma muito mais tranquila. E aí você ficou nesse processo... Aprendi a entrar no comercial. Tá, você ficou nesse processo assim, de ganhar confiança, quanto tempo com seu pai? Uns 6 meses. Com 6 meses eu já tinha, porque o que eu comecei a ver? Como eu sou o cara dos números,
nos tempos livres, né? Porque pagar boleto era muito rápido para mim. Porque o cara da matemática era simples fazer essas contas. Eu ia analisar os números dos relatórios do sistema. Então eu comecei a ver que quanto de conta a gente tinha para pagar no mês seguinte, analisar fluxo de caixa, quanto que a gente tinha para receber, quantos por cento a gente recebia, qual era a taxa de inadimplência, que meu pai nunca tinha ouvido falar. Fui na internet fuçar o que era isso. E aí comecei a ver que a gente comprava 10 armações para vender 2. Falei, cara, tua gestão de estoque é horrível. Vamos melhorar isso, hein? Teu sistema é muito ruim, a gente precisa de um sistema que controle isso. Mas para aprender essas coisas, você dava uns estalos ou você buscava conhecimento em algum lugar? Internet. Alta Vista na época, não tinha nem Google. Era Alta Vista. Então você tinha uma dor, uma necessidade, você ia para a internet, tentava, aí ia modelando aquilo. Exatamente. Ia buscando tudo ali, cara. E aí, uma coisa de cada vez, daí eu comecei a mostrar para ele, ele falou, rapaz, faz sentido. Isso nós estamos falando de que ano? 2019, 2018. Mas é recente, velho. Desculpa, 2008, 2009, sim. desculpa. Porque eu entrei em 2007, então entrei em julho, até o final do ano eu fiquei ganhando essa confiança. 2008 eu entro na faculdade e já estou mostrando para ele esses números. Então eu trago mais conhecimento sobre ótica. Então eu começo a falar para o pessoal por que aquela lente era melhor. Porque antigamente todo mundo vendia óculos assim, cara. Essa lente é melhor do que a outra, porque esse campo de visão é maior e acabou. Né? E agora essa outra é maior ainda. Eu falei, daqui a pouco a lente vai ser desse tamanho, né? Porque o campo de visão está crescendo tanto que não dava para entender. Hoje a gente tem muito mais argumentação para falar sobre um produto com o cliente. E essa argumentação começou vindo daquela época. A gente criou os fóruns e por aí vai. Mas eu ganhei essa confiança dele, ele começou a me dar mais autonomia. Então eu já tinha uma loja para gerenciar, já ajudava nas decisões do grupo. Então de 2009 a 2010 a gente organizou a casa e começou a ganhar dinheiro de novo. A gente botou as coisas para funcionar. Demitiu algumas pessoas, contratou algumas pessoas. Começamos a viabilizar a mudança de sistema, porque eu mostrei para ele que era importante. Vamos mudar o sistema. Nosso cara de TI não tinha a mínima noção de o que seria um sistema ideal. Uhum. E aí, quando a gente trouxe o novo sistema, o cara falou, não, com esse sistema não dá para funcionar, não. O cara acostumado a teclar, comandar código de tudo, porque eu usava DOS antigamente, né, para tudo. Falou, não, esse negócio de clique aí não funciona, não. Isso aí não é confiável, não. Eu fui lá tomar treinamento de sistema, implantei o sistema todo sozinho. Então, assim, aquela lance da curiosidade. Fiquei 5 dias tomando treinamento, voltei e implantei o sistema. 2010 a gente entregou a casa redondinha. 2012 a gente terminou a formatação de franquia. Aí você me pergunta, Júnior, como é que entrou nesse lance de franquia? O que acontece? Em 2010 a gente arrumou a casa, ganhou dinheiro, sobrou dinheiro. Meu pai é o cara investidor. Então ele ganhou dinheiro, ele queria botar em algum outro negócio. Sim. Vamos abrir mais uma loja. Eu falei, não, você já quebrou fazendo isso, cara. Pelo amor de Deus, vamos pensar, analisar os erros do passado. Vamos tentar fazer um negócio melhor para o futuro. Porque crescer crescer era uma necessidade, mas crescer aumentando loja era uma dor. Era uma dor gigante, porque a gestão fica complexa, né? A gestão à distância é uma gestão complexa. A gente passou por isso também. Na época, exatamente pelos mesmos problemas que você passou, meu pai abriu um monte de escritório e teve que vender, porque não conseguia. A gestão vai ficando cada vez mais complexa, né? E você tem que ficar fazendo microgerenciamento, que é mais complexo ainda. Mas aí o que eu fiz? Nesse meio tempo, entre 2008 e 2010, eu achando que eu era muito bom, né? Eu fui lá e comprei uma escola de informática. Fui lá em São Paulo, no interior de São Paulo, tomei um curso numa escola de informática e trouxe essa escola de informática para a Vitória da Conquista, com um modelo de... não era de franquia, era um modelo de... Esqueci o nome do modelo, que só coloca o nome na porta. Eles não dão licenciamento. Boa, isso aí. O modelo de licenciamento. Então, eles tinham um sistema, que era o sistema o curso em si, eu botava o nome na porta e você tinha que ir atrás de aluno. Beleza, fui lá, botei a escola não dava certo. Fiquei com essa escola 1 ano, cara. Todo o dinheiro que eu ganhava na mercadótica, eu deixava na escola. Já no sentimento de que você tinha que dividir os ovos. Que eu tinha que investir em outra coisa. Tinha um curso na escola que ia muito bem. Era o curso de AutoCAD. AutoCAD, para quem não conhece, é um sistema que faz projeto. Por que o curso ia dar bem? Porque era o único curso que não era online. A pessoa não fazia diretamente no computador. Tinha um professor dando aula. Sim. Que a princípio foi um amigo meu e depois fui eu. Júnior, como é que você aprendeu AutoCAD? Lembra da formação lá na engenharia mecânica? Lá eu aprendi AutoCAD. Eu aprendi AutoCAD para desenhar peça. Ou seja, era um AutoCAD muito mais complexo, porque o nível de detalhe numa peça é minúsculo. Quando eu vim aqui para desenhar a casa, é isso aí? Ah, cara, isso é moleza. Vou dar essas aulas aqui.
peguei 8 computadores, montei numa sala, dava 4 aulas por semana. Você mesmo? Eu ganhava mais dinheiro do que a escola inteira. Você mesmo dando aula? Eu mesmo dando aula. Mandei todo mundo embora. Fechei a escola e deixei só aula de AutoCAD. Dava aula para engenheiro e para arquiteto com informação. Matei a pau de ganhar dinheiro nessa época, cara. Então, tudo que eu tinha perdido com a escola, voltei. Recuperou. Mas aí veio o projeto de franquias. 2010 a gente decide crescer. Aí eu já tinha tido escola, tinha quebrado. Falei, pai, o modelo de licenciamento não funciona, cara. É muito ruim, pelo menos para o nosso negócio, porque a gente precisa de alguém que vai ajudar o cara na operação. Eu sofri muito por falta de assistência na operação. Então vamos fazer um modelo que a gente consegue pegar na mão do cara e fazer junto com ele, né? A gente não vai fazer por ele, mas a gente vai pelo menos estar aqui orientando ele o tempo inteiro. E aí ia ter uma feira do empreendedor em Salvador. Entrei num busão aqui da Camuru Jeep 10 da noite. Cheguei lá 6h30 da manhã, naquele semileito com ar-condicionado. Bati direto no centro de cultura lá, centro de cultura, no centro de convenções. Achei um cara que era especialista em franquias, Sérgio, que foi o nosso consultor. Ele falou, cara, tem fit pro negócio, é isso mesmo, tal. O Sebrae ajudou muito a gente, eles pagaram, sei lá, 80% na época do projeto. Dividiu o resto pra gente em suaves parcelas, porque a gente tinha o custo de trazer o cara, que era um custo alto pra gente na época. Montamos o projeto de 2010 a 2012. Por que demorou 2 anos junto? Porque a gente não tinha dinheiro para pagar em menos tempo. Então a gente teve que dividir o projeto em 24 parcelas e todo mês pagava um pouquinho. Em 2012 a gente formatou, a gente tinha manuais, porque o pessoal acha que é só abrir amanhã eu sou franquia, come a taxa de franquia. Você que escreveu os manuais? Eu, a Jaqueline, que começou o processo com a gente, que é a nossa gerente de marketing e expansão hoje, meu pai e o Sérgio. A gente se reunia uma vez por mês, 2 dias mais ou menos, o dia inteiro, fazendo análise SWOT, fazendo planejamento estratégico, o básico que a gente nunca tinha escutado ouvir na vida. Mas esse conhecimento foi o seu consultor? Eu não tinha nada, então básico, teórico, nada. Ele que dizia, galera, agora é o seguinte, vocês vão reunir aí, vocês precisam fazer isso aqui. Exato, ele falava assim, vamos fazer uma análise SWOT. Aí eu, o que é isso? O que é SWOT? Ele, não, forças, fraquezas, oportunidades. Eu falei, tá bom, e o que é força? Força para mim é puxar ferro na academia. Não, força é... qual é a diferença de força para oportunidade? Ele começava a explicar para a gente, dava exemplos, a gente foi montando isso no quadro, depois escrevia, a gente foi criando nosso passo a passo, foi quando eu aprendi a gerenciar projeto. O projeto de franquia para mim foi lindo para isso, porque eu comecei a entender como é que funciona o gerenciamento de um projeto. Porque às vezes a gente fala assim, eu quero abrir uma loja de roupa. Você fala, vou lá em São Paulo, compro um monte de roupa, coloco uma marca na porta e abro. Não, cara. Calma. Antes disso, como é que eu faço para planejar o futuro disso? Como é que eu vou prospectar o cliente? Onde que esse cliente vai estar? Quanto que eu vou gastar com isso? Então eu comecei a ver que pensar no futuro tem que ser no presente. E não deixar para as coisas irem acontecendo. A ideia do planejamento veio aí. E você... porque, por exemplo, todo mundo quando começa a pensar um projeto, quer o resultado logo, imediato. Ou, pelo menos, a grande maioria hoje é assim. Pelo que você está contando, eu percebo que você, por exemplo, você não tinha preocupação com a coleta do resultado imediato. Tinha parece que não tinha uma cobrança pessoal. Você tinha essa cobrança pessoal de, eu preciso ganhar dinheiro com isso agora, eu tenho que fazer um troço aqui. Você tinha uma arma na cabeça? Essa sensação de que tem uma arma na cabeça para poder dar resultado agora? Eu tinha a ideia de que eu tinha que ter um negócio meu. Na minha cabeça, o negócio Mercadótica, lojas próprias que a gente tinha até então, era do meu pai, não era meu. Eu trabalhava para ele, eu tinha que ter um negócio meu. Então, antes de começar o projeto... Então você ia construindo... A primeira coisa que eu falei... um novo legado, a sua história. Exatamente. Entre aspas, como se elas não fossem a mesma. A primeira coisa que eu falei com ele foi, eu vou ser sócio nesse novo projeto. Então, eu vou dar meu sangue por ele, você vai ficar com a parte de financiamento, a empresa vai ficar com a parte de financiamento, mas eu vou dar meu sangue por ele. Como ele reagiu a isso? Adorou. Porque o sonho do meu pai era, nas palavras dele, pintar o Brasil de azul. De Mercadótica. Sim. Então, ele ficou super realizado. Não sei se ele acreditava que o projeto ia dar tão certo. Sinceramente, não sei. Tá. Mas... Deixa eu te contar. Essa fase aqui, eu acho importante a gente conversar um pouco mais sobre ela. Porque aqui agora você está num momento de transição, entre aspas, não transição, mas de sucessão. Sim. Você está num processo de sucessão intervivos, que é dificílimo. Que é quando o fundador de algum modelo de negócio, ele passa o bastão para a próxima geração. Algumas pessoas que têm algum tipo de, digamos assim,
de clarividência, entende que a hora de fazer isso e começa a fazer no processo antes da necessidade. Por exemplo, você não tem nenhum problema de saúde, mas você já começa a ter um filho ou alguém ali dentro da sua empresa, porque o sucessor não precisa necessariamente ser filho. Sim. Normalmente as pessoas acham que tem que ser alguém da família, mas o sucessor não precisa ser. Basta ser uma pessoa que se interessa pelo modelo de negócio e que performa, e aí você começa a construir. Mas o processo de construção de um sucessor, ele demora 5, 10, 15 anos. Né? Então, essa fase aqui agora, seu pai já estava construindo, a partir do momento que você veio, mesmo que ele não tenha calculado, não sei se calculou, mas ele começou a construir a sucessão. E eu imagino, para quem está passando o bastão, é muito doloroso. Porque você tem que reunir uma quantidade de habilidades, mas a maior delas é o medo, a confiança por um lado, e o medo de tomar a decisão errada de passar o bastão e a próxima geração, o sucessor, fazer uma cagada. Que é muito normal, inclusive. Você tinha essas conversas com seu pai? Como é que seu pai lidava com isso? Ele compartilhava com você primeiro essas coisas ou não? Não, era só indo? Essas aflições ele não compartilhava comigo, mas eu percebia as viradas, né? Os pontos que ele ia mudando. Então, duas coisas me ajudaram bastante. Primeiro, eu sempre entreguei muito resultado. Isso era bom. Eu era bom no que eu me propunha a fazer. Então, assim, se eu falar assim, vou analisar hoje esse documento e eu vou fazer esse modelo rodar. Então, por exemplo, o modelo de reposição de estoque. Vai funcionar assim, assim, assim a partir de agora. Combinado. Se ele executasse, dava resultado. Ele falava, opa, check para mim. Você não aceitava mediocridade? Não. Vai fazer mais ou menos? Não. Sempre busquei a fazer o meu melhor. Então, se eu tomasse outra, eu vou fazer uma viagem para... Antigamente tinha um trabalho de viajar muito para vender óculos externos. Vou fazer esse trabalho, não é da minha praia, mas eu vou me esforçar para fazer. Beleza, beleza. Eu ia lá e fazia bem feito. Então, ele começou a ver que eu não era aquele menino que estava lá só pelo dinheiro. Eu queria entregar resultado. E, na boa, eu gosto de ver as pessoas vendo o resultado final do processo do trabalho que a gente faz. Desde sempre. Isso foi um check para mim. O segundo check foi quando a gente foi construir o projeto de franquias. Porque muita coisa que eu já tinha falado, o consultor falou. Então, o consultor era um cara que, na época, devia ter seus 60, 65 anos. A gente está falando aí de mais ou menos uns 15 anos atrás. Então, meu pai tinha 45 e eu tinha 20 e pouquinhos, 21. Então, na cabeça do meu pai, eu não tinha conhecimento para falar sobre aquele assunto. E talvez ele tivesse razão, porque eu também não tinha estudado nada sobre isso na visão dele. E o cara veio falando, não, você realmente precisa mudar de sistema. Você realmente precisa definir um percentual para o seu investimento de marketing, ele é relevante. Realmente existe um tempo de maturação desse projeto. Quando o cara falou e casou com o que eu vinha falando, eu acho que deu estalo na cabeça desse menino, tem jeito pro negócio. E aí, claro que meu pai é um cara super conservador, né? E eu também gosto dessa ideia do motor 2, já ouviu não? Não. A ideia do motor 2 é o seguinte, você que está de casa, aprenda. Se você tem um negócio que quer crescer, o motor 1 é o teu negócio principal, certo? Então você não pode desacelerar dele, mas paralelo a ele você pode colocar um motor 2. Esse motor 2 é alguma coisa que você vai investir muito menos tempo e dinheiro e vai tentar fazer esse negócio andar. Pode ser que um dia o motor 1 precise parar de existir e o motor 2 dispare. Pode ser que um dia o motor 2 dispare e o motor 1 continue bom e você vai voar com dois motores muito fortes. E pode ser que um dia o motor 2 morra. Mas isso não prejudicou a tua principal operação. Ou seja, garanta uma coisa antes de colocar outra. Porque tem gente que quer fazer mudanças muito bruscas. Cavalo de pau. Eu sou contra isso. Exatamente. Então, para fazer isso, só se você estiver numa situação de extrema dificuldade no negócio. Aí você tem que fazer o famoso turnaround. Aí talvez você tenha que mudar da noite para o dia tudo. Mas se você está com o negócio está performando muito bem, não mude drasticamente numa aposta. Faça um motor 2. Concentre um pouco de time, um pouco de dinheiro, um pouco de tempo naquilo e tente fazer o negócio acontecer. É um projeto nosso que está muito nessa pegada. É o My Best Vision, que é a nossa plataforma de inteligência artificial, em que a gente ajuda o cliente a comprar a lente dos óculos dele de forma objetiva. Então, em vez daquela conversa de vendedor, não. Tem um aplicativo que o vendedor abre na loja, ele preenche com os dados da receita do cliente que o médico passou, 9 hábitos visuais e a gente dá uma informação objetiva para o cliente. Isso é um motor 2. Hoje está funcionando como auxiliar. No futuro pode ser a principal ferramenta de trabalho que a gente vai ter. Então, são motores que a gente vai criando no processo, algumas vão morrendo pelo caminho e alguns vão performando cada vez mais, né? Aquela ideia de você ter um pezinho em cada negócio, porque se algum deles crescer algum dia, você está com um foguete na mão já. E aí você começou a capitanear, então, o processo de franquia. Aí startou a franquia
E vamos lá, aí você teve que ter algumas habilidades que você até então não tinha, conhecimento mesmo, técnico. Você tinha vontade de fazer, pelo que eu percebi, você disse Sim. isso, você tinha vontade de fazer, você buscava conhecimento, né, você potencializava as suas habilidades pessoais, as potencialidades natas, vamos dizer assim, né? Sim. Mas em algum momento você vai ter que começar a se alimentar de alguma coisa que você não encontra conversando num bar, conversando numa roda de amigos. E aí, como é que você fez para poder respirar esses novos degraus de conhecimento para poder... né? Porque hoje você está com uma operação que é muito grande. Sim. Tocar uma operação grande assim requer de você uma quantidade de conhecimento, uma quantidade de habilidades que normalmente você não tem ela num ambiente raso. Você tem que dar, né, frequentar novos meios, conversar com novas pessoas, né, se alimentar de conhecimento que não está tão disponível assim. Como é que você fez e como é que você faz para poder se alimentar disso? Não perdi a oportunidade de estar com alguém melhor que eu. Nunca perdi essa oportunidade. E eu sempre dou as caras ali, cara de pau mesmo, de chegar e tentar já falar com a pessoa para abrir uma conversa sobre determinado assunto. Ainda em 2010, quando a gente decidiu que ia abrir o projeto de franquias, eu falei, pai, eu quero ir na Mido. O que é a Mido? A Mido é a maior feira de ótica do mundo. E aí, eu me colocando no lugar dele, hoje eu pensei assim, ele deve ter pensado que esse menino só queria ir lá passear, né? E a minha visão era justamente o oposto, eu queria ir lá só para aprender. Porque se é a maior feira de ótica do mundo, os melhores vão estar lá. Sim. Então eu queria ver como é que eles expunham marca. Onde é? É em Milão, na Itália. Fui com a minha irmã, a gente teve um episódio trágico de perda de mala no caminho, ficamos sem roupa lá, mas isso é outra história. Mas a gente foi na feira. E eu vi como é que funcionava um pavilhão chinês, que era como era a maioria das óticas aqui na nossa região na época, né? A gente está falando aí de 2010, mais ou menos. Vi como é que era o pavilhão das lojas de luxo, vi como é que era a iluminação, vi como é que era modelo de movelaria. Cara, sua cabeça deve ter explodido. Explodiu. E aí, 1000 anotações, 1000 ideias, fotos. Na época eu tinha um Nokia colorido, que era resolução péssima, né? Era 1 megapixel, você tirava a foto assim, quando você ampliava você perdia toda a imagem. Mas tirei muita foto, trouxe esse banco de informações e isso ajudou muito a gente a modelar a loja dali para frente. Claro que a gente usou modelos locais também como referência, mas lá me ajudou muito. E aí na volta, depois eu pedi para participar de um outro evento que era nos Estados Unidos, que a gente foi convidado, mas tinha um custo alto para ir mesmo assim. E aí fiz contatos. Hoje eu bato papo com os maiores do nosso ramo, da indústria, do comércio. E não é por me gabar disso, é porque os caras são meus amigos. Não, a gente compartilha, a gente criou essa relação. Sim, não, e você foi atrás. Isso não aconteceu porque você tem uma estrela na testa. Não. Cada movimento que aconteceu na sua evolução, pelo que eu estou entendendo, você criou a oportunidade. Você não esperou vir. Exatamente. Você foi se construindo ao longo do tempo, criando as oportunidades. E o que eu acho mais interessante, nesse evento dos Estados Unidos, eu conheci o cara que hoje é o CEO da Essilor Luxótica, que é o maior grupo de lentes do mundo, grupo de lentes e armações do mundo, que hoje tem uma sede no Brasil. Esse cara é o CEO do Brasil hoje, mas eu conheci ele lá quando ele era diretor de marketing. E o que é legal é que nesse mesmo evento tinha outros 12 empresários brasileiros. Mas a galera não queria interagir, a galera queria ir passear. E eu saí daqui com um objetivo. Então eu nunca perdi essa oportunidade de ter uma conversa com alguém que é muito mais interessante, que é muito mais brilhante do que eu. Que eu costumo falar que quando você é o mais esperto da mesa, alguma coisa está errada. Você não vai crescer Troca ali. De mesa, né? Você não vai crescer ali. Então eu sempre quis me expor a estar junto com esses caras. E eu conversando com muitos deles, eu sempre escuto a mesma coisa, Carlos. E aí vai muito de encontro com um projeto que você está planejando, que em breve você deve divulgar para o pessoal, mas que é a ideia de que a vida do empreendedor é muito solitária, cara, do gestor em si, sabe? A gente não tem muito com quem dividir as coisas, né? Às vezes divide com a esposa, aí tem ali uma outra pessoa mais próxima. Rapaz, na cadeia de comando ali. Eu vou pegar um gancho nisso que você está falando, porque isso é muito importante. Quando eu comecei a entender que eu tinha que me abastecer de algum acervo de conhecimento que eu não tinha disponível, e esse acervo de conhecimento, por exemplo, o meio que eu frequentava, as pessoas não tratavam sobre coisas novas. As pessoas não tinham acesso a livros, não tinham acesso a conhecimento, não tinha nenhum tipo de acesso ao que era novo. Eu estava frequentando um meio que era sempre o mesmo, da mesma coisa, que era muito raso. Então, qual foi o raciocínio? Eu tenho que me abastecer de conhecimento em algum lugar e eu vou para fora, vou buscar. E na época eu comecei a ir para São Paulo e eu me inscrevi durante 2 anos em tudo quanto era curso, de tudo quanto era coisa, e fora.
uma das coisas mais assim óbvias que tinha a ver com o negócio e das coisas mais esdrúxulas possíveis. Mas qual era o pensamento? O pensamento é o seguinte: eu tenho que ir, mesmo, é por isso que eu me identifico muito com essa história que você está contando, porque era o mesmo sentimento. O sentimento foi assim: eu preciso criar minha oportunidade. E se ela não está aqui, eu tenho que ir atrás. E se der errado, não tem problema, eu fui. Eu fui e sei que lá não está. Sim. E aí eu comecei a ir nos eventos, e para eu ir nos eventos, por exemplo, eu não contava para ninguém. Absolutamente ninguém. Então eu fazia minha inscrição nos eventos, ficava namorando aquele evento durante um período, se eu ia, se eu não ia, fazia inscrição, comprava o voo, e tipo, um dia antes de ir, 2 dias antes de ir, eu anunciava para a família que eu estava indo, para não ter ladrão de sonho. Porque o ladrão de sonho é aquela pessoa que tem acesso aos seus sonhos, são as pessoas mais próximas. Então, às vezes, a gente compartilha com as pessoas que estão próximas da gente as nossas fraquezas. É natural que seja assim, não há nenhum problema nisso. Acontece que a nossa família, as pessoas que estão próximas da gente, com um sentimento de proteção, às vezes de nos blindar de um eventual fracasso, ou medo da gente ter uma frustração, acaba roubando o sonho da gente, falando: poxa, mas será que isso não é difícil mais? Vou te dar um exemplo. Você falou que foi para uma feira em Milão e você falou que foi uma feira nos Estados Unidos. A primeira coisa que você pensa quando você compartilha isso com alguém mas você vai numa feira em Milão, você não fala a língua. Você vai nos Estados Unidos, mas você não fala a língua. E aí só num negócio desse, o cara nem tinha pensado nisso. Né? E como ele não pensou, ele não viu isso como um obstáculo. Quando você fala isso, aí ele, pô, é verdade, eu não falo italiano, é verdade, eu não falo inglês, eu não vou. Roubou o sonho do cara. Mas na verdade você roubou num comentário raso, superficial, às vezes até querendo proteger a pessoa para se preparar, roubou o sonho da pessoa. Aí o mecanismo que eu desenvolvi foi: não vou compartilhar meus sonhos, justamente para que as pessoas não roubem ele. Deixa eu perder o sonho depois de ter sonhado. Né? Eu sonhei, fui lá, vi que não é aquilo, me decepcionei, é algo, mas valeu a pena, porque fui e voltei. E aí eu fiz essa maratona de acesso a conhecimento, de viver novas experiências, de conversar com gente nova. E o que eu fazia, por exemplo, eu ia nos eventos, me identifiquei demais com isso que você falou. Eu ia nos eventos, mas eu não ia nos eventos para assistir o evento como uma pessoa que pagou para estar lá. Eu ia nos eventos para mapear os eventos. Então eu ficava mapeando, por exemplo, tem um posto de venda, aonde ele colocou o ponto de venda. Aonde está posicionado o banheiro. Ele deu uma pausa de 15 minutos para poder as pessoas circularem e comprar. Ele colocou uma música de efeito no começo. Isso durante o evento. E com olhar de empreendedor. Né? Porque eu queria descobrir o que esse cara consegue fazer para colocar 10 mil. O que esse cara consegue fazer para colocar 10 mil pessoas num auditório? Né? Não tem mágica. Esse cara tem alguma estratégia. Que estratégia que esse cara criou? E mais do que isso, para conversar com as pessoas, eu tinha um protocolo meu que eu criei. Falei assim: eu tenho a obrigação de conhecer nos intervalos pelo menos 5 pessoas novas e descobrir o que essas pessoas fazem, pegar o telefone e o nome, para depois eu ter acesso a elas. Isso foi tão valioso que eu conheci um cara fantástico, Flávio Domingos, inclusive se estiver assistindo ou se ver esse episódio depois, quero fazer uma homenagem, render uma homenagem a ele, e depois se tornou um parceiro de negócios. Ele tem uma empresa em São Paulo que cuida de marketing, estratégia, um cara extremamente habilidoso, cresceu muito na profissão inclusive, e nós nos conhecemos assim. Né? Que eu me identifiquei com ele, falei: cara, vamos conhecer mais gente, só tá conversando nós dois aqui, a gente não tá aprendendo nada. Aí ele, não, é mesmo, é verdade. Aí ele saiu para um canto para conhecer mais gente. Aí depois no final do evento, ele chegava, e aí, conheceu quem? Rapaz, eu conheci uma mulher massa, conheci uma fulano massa. E ele compartilhava comigo. O objetivo nosso era conhecer o maior número de pessoas possível, para poder aprender e pegar o telefone dessa galera para criar network depois do evento. Sim. Então tinha uma estratégia de busca do conhecimento. Era uma busca ativa. Muito, a gente ia para aprender mesmo. Só que sofre muito, pô. Essa busca que você falou que é solitária, é muito solitária. Eu me lembro que eu participei de alguns eventos e que as pessoas, os palestrantes, eles falavam as palavras que eu não entendia. Mas eram palavras muito simples. Só que eu não entendia. Sim. Porque não fazia parte do meu meio. Eu tô falando de, sei lá, talvez 7 anos, 8 anos atrás. De networking, de o cara falava network. O cara falava network, o cara falava delay. Rapaz, eu me lembro, a primeira vez que eu usei a palavra, que eu ouvi a palavra delay, eu não sabia o que era delay. Era tipo delay, né? Eu não sabia o que era aquilo. Aí você sabe o que eu fazia? Eu me lembro, o dia que isso aconteceu, aí eu tava com o computador, eu só andava com o computador ou com o celular no Google. Ou então, se eu não tivesse disponibilidade de internet, eu anotava as palavras. E aí eu fui criando um banco de dados de coisa que falou assim: cara, se esse cara sabe, o que é isso? Porque eu não conseguia entender o raciocínio, porque eu não entendia a palavra. Olha pra você ter uma ideia do nível. Eu falei: não, eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar esse negócio. Então eu começava a aprender
Aí eu fui evoluindo no nível de conhecimento. Depois que eu comecei a aprender as palavras, comecei a entender o conteúdo, aí me veio um troço, cara, que foi assim, se esse cara sabe, ele leu o que pra saber isso? Porque eu tava no nível de superficialidade. Pegar na fonte, né? Eu tava no nível de superficialidade do conteúdo. Né? Que o cara leu alguma coisa, aprendeu alguma coisa, deu a roupagem dele e me ensinou. Eu falei, para, mas esse cara não nasceu sabendo isso. Ele aprendeu em algum lugar. Aí eu comecei a ir mais profundo, que é beber da bibliografia. Virei um leitor compulsivo. Né? Virei algumas madrugadas, num processo sozinho, você falou, solitário, todo mundo achando que eu tava doido. Ler aquilo. E eu falei assim, cara, não vou só ler isso não, cara. Eu vou começar a contar para as pessoas o que eu tô lendo. E todo mundo começou a me chamar de coach no sentido pejorativo da palavra. É deboche mesmo. As pessoas debochavam de mim. E eu pegava um celular, cara, sozinho, eu acabava de ler um livro, achava fantástica a leitura, lia, A Quarta Revolução Industrial. Pô, que livro fantástico. Eu preciso contar isso para alguém. Eu não tinha para quem contar. Não achava para quem contar. Aí sabe o que eu fazia? Eu pegava o celular, ligava o celular e começava a gravar isso. Ou em lives, tem algumas que estão salvas, outras não, a maioria não está salva. Fazia, rapaz, li um livro massa aqui e tal, deixa eu contar para vocês o que eu li. Sabe? E é o jeito mais fácil de assimilar o conhecimento, né? Ensinar. Dividindo com alguém, né? Então, para que eu estou contextualizando isso? Porque eu achei fantástico, eu estou achando fantástica essa história que você está contando, essa jornada de se tornar uma pessoa melhor, de saber o seguinte, poxa, a gente nasce com a mesma base, o destino, você constrói ele, à medida que você tem interesse em construir algo que seja fantástico, né? Uhum. E agora você, por exemplo, nesse momento você está um cara com conhecimento, né? No momento da conversa que nós estamos. Você está com um cara com conhecimento, ganhou confiança do seu pai, iniciou o processo de franquia, começou a validar esse processo de franquia. Né? Aí você abriu a primeira franquia. Qual foi o próximo passo agora para você ganhar escala? Vamos lá. Porque agora você estava preparado. Você está preparado como pessoa, como homem, né? Convicto dos seus ideais, encontrou o caminho e agora é um processo de ganhar escala. E aí, qual foi o próximo passo? Vamos lá. Antes de próximo passo, você falou uma coisa interessante aí sobre o ladrão de sonhos. Eu queria dar a minha forma de lidar com isso. Eu acho que para cada ferramenta existe uma utilidade que ela foi pensada, mas ela pode ser utilizada de formas diferentes. Então, né, quando inventaram a bomba atômica, não necessariamente a energia atômica era para ser transformada em bomba, né? E alguém fez lá a bomba. Quando for o avião, não era para jogar a bomba, era para levar as pessoas. As pessoas usaram assim. Então, acho que as ferramentas, elas nem sempre são usadas para bem ou para mal, mas elas têm algumas funções. E eu uso esse lance do ladrão de sonhos, que é a pessoa que fala assim, não vai dar certo, não, deixa para ir amanhã, você não vai conseguir. Eu uso muito isso como motivador. Eu falo assim, agora é que eu vou conseguir. Só porque ela falou que não. Sabe? Quando eu quero, obviamente, de fato aquilo. Então, eu aprendi a usar isso mais como motivador. O ano passado eu fiz um desafio de fazer 200 dias de exercício no ano. 200 dias e não 200 treinos. Porque eu poderia fazer 2 num dia e ficaria mais fácil. Sim. Eu falei, 200 dias, eu preciso me comprometer a parar 1 hora no dia para fazer isso. Porque é um compromisso comigo. E a gente paga conta, a gente paga compromisso com as outras pessoas, mas não se paga. Né? Eu falei, não, eu preciso pagar essa conta comigo mesmo. Eu cumpri no último dia do ano, certinho, os 200 treinos no ano. Mas muita gente no meio do caminho falou, cara, você é louco, não, hoje não vai dar tempo. Não vai hoje não, só hoje não vai não. Né? E aí eu acho que nessa hora você fala assim, cara, eu vou porque eu me comprometi comigo mesmo. Né? E aquela pessoa que falou que você não ia conseguir, eu falei assim, eu vou só porque ela falou que eu não vou conseguir. Então eu uso muito isso como motivador. Mas voltando à ideia da franquia, é o seguinte, as primeiras franquias... Só uma pausa, a gente tem pouco tempo, a gente já está caminhando para o final. Tá. A gente vai ter que gravar outro episódio. Não, a sua história é longa, a gente tem que compactar ela para poder caber dentro de um período. Eu peço desculpa até por isso, mas você vai ter que voltar outras vezes para contar um pouco mais sobre a sua jornada. Mas vamos agora caminhar para esse momento da franquia da escala. Vamos lá. E aí, em 2013, a gente vende a nossa primeira franquia. Como é que a gente fez para vender? A gente vendeu uma operação que já estava funcionando. Então, meu pai financiou ele por conta própria, então a pessoa ia pagar com o lucro da franquia lá, ele fez isso com algumas pessoas que ele confiava, e vendemos assim 3 unidades. Então a gente tinha 6, 3 a gente vendeu de cara. E aí esse negócio começou a dar certo, as pessoas começaram a abrir novas unidades, a gente começou a achar pessoas de fora para comprar nossas unidades, muito por indicação. Até hoje, a venda de franquia de forma... digamos assim, exponencial, ela não é simples.
Porque imagina que a pessoa está investindo num negócio que ela tem que investir não só dinheiro, mas muito trabalho. E a gente faz essa desvenda na hora de vender, tipo, cara, é difícil, ó, tem que ralar, é barriga no balcão, principalmente o primeiro ano, né? Então, essa desvenda tira muita gente do negócio. E a gente começou a trabalhar mais por indicação, foram onde a gente mais conseguiu vender franquia. Participamos de feira, hoje a gente faz tráfego online, a gente faz estratégia de indicação, a gente bonifica o representante que faz a indicação, mas nada disso dá tanto resultado quanto um franqueado chegar para um amigo ou para alguém que ele conhecer e falar assim, pode vir que o negócio dá certo, cara. Entendi. Gente, tem muita coisa para falar aqui. Não, a gente não falou ainda, você tocou nesse assunto do esporte. Eu tenho uma história com isso também, mas infelizmente a gente não consegue falar sobre isso hoje. Eu me propus isso também, eu fiz um desafio público. Meu desafio público era correr 210 km, 21 dias de 10 km. 210, rapaz, foi difícil pra caramba, mas eu consegui cumprir porque eu tive que assumir o compromisso público. Aí eu liguei, eu uso o celular como arma a meu favor. Eu assumi um compromisso público, vou correr 21 dias de 10 km. Aí eu fiquei com vergonha de não cumprir e corri. Sim. Funciona muito. Eu queria agradecer muito, sabe, Júnior? Eu me identifiquei muito com a sua história, porque eu percebo que a sua história ela cumpre o objetivo que a gente teve com a construção do Oblivioncast, que é você contar uma história que é real, que a pessoa que está ouvindo, ele consegue ver, imaginar, falar assim, cara, eu consigo ver isso, eu consigo ver o cara vendendo a aula por um tiquezinho de R$1, eu consigo ver o cara aprendendo a construir um processo quando ele aprendeu o sistema na faculdade, sabe? Para que a gente inspire pessoas a construir a sua própria jornada, ter esse interesse, essa iniciativa, essa curiosidade de construir sua própria jornada, entendendo que não é fácil para ninguém. Né? É muito difícil. Todos nós temos nossas dores, nossas noites que a gente de fato não dorme pensando o que fazer, como fazer, será que está no caminho certo, será que não está? Né? Eu te parabenizo muito, cara, por essa jornada que você está em construção, você é tão jovem, com 34 anos de idade, está em construção assim, e de forma real mesmo, assim, eu vendo você, eu consigo ver essa jornada como uma jornada fantástica. E aí eu queria que você dedicasse esses últimos minutos para deixar uma mensagem, cara, para a galera que está ouvindo, uma galera jovem também que está começando, ou um cara que está passando por um processo que não consegue se encontrar, porque está num momento de transição ali, não sabe exatamente qual caminho seguir. Deixa uma mensagem para essa turma que está ouvindo a gente, que acompanha a gente até o final. Vamos lá. Primeiro, agradecer pelo espaço, pela receptividade. Vocês foram fantásticos aqui. O Oblivioncast está sucesso. Inclusive, quero assistir os outros episódios. Eu não assisti ainda, mas vou assistir. E a mensagem que eu tenho para deixar para o pessoal é o seguinte. Pessoal, primeiro, comece. Né? Antes feito do que perfeito. A ideia é que vocês, se tem um sonho, tem um objetivo, tente. Quanto mais novo, mais tempo você tem para poder errar mais vezes. Para você caminhar, tem os primeiros tropeços. Para andar de bicicleta, tem as primeiras quedas. Então, não se julgue se você errar pela primeira vez. Talvez não é aquilo a tua área. Einstein falou uma coisa importante, interessante, que ele falava o seguinte: não julgue um peixe pela sua capacidade de subir em árvores. Porque ele não foi feito para aquilo. Então, às vezes, você está achando que o teu destino é e não é, mas tente. Porque só depois de tentar que você vai ter certeza de que é o que não é. Aquela ideia de que você tem que ir lá para ver que não era aquilo, às vezes. Né? Quando perguntaram para Thomas Edison assim, Thomas, mas você teve que tentar 10 mil vezes para conseguir fazer a lâmpada acender, pô, não é frustrante? Eu falei, não, eu não tentei 10 mil vezes ela acender. Eu descobri 9.999 formas como não funcionar uma lâmpada. Né? Então, em todas as vezes ele aprendeu alguma coisa. Na última, talvez tenha sido a mais rentável, mas todas as outras ele aprendeu alguma coisa. Então, se você erra, mas aprende, foi válido. Agora, se você erra por errar e não entende o processo, não revisita o processo, aí é um erro burro. Então, fica essa dica aí para casa e agradecer mais uma vez a disposição, a disponibilidade de vocês e o convite. E estou à disposição, cara. Quando quiser bater um papo, já vou deixar um convite público aqui. Eu tenho um podcast também, que é o Aprendedorismo. O projeto estava parado aí o ano passado, ficou parado o segundo semestre, mas vou voltar agora no mês de fevereiro. Quero você lá comigo. Vou lá, com certeza. Parte de hoje eu quero homenagear, honrar a sua vinda aqui. Nós temos uma biblioteca. Eu queria que você, quando a gente encerrar aqui, escolhesse um livro daquela biblioteca que você
Vamos imaginar um livro que você tinha vontade de comprar por falta de qualquer coisa, se perdeu no tempo e não comprou. Se ele estiver ali, ele é presente seu. Opa, maravilha. Obrigado. Para poder levar o conhecimento. Posso deixar um presente para nossa audiência? Sim. Quem for lá hoje é dia... Hoje alguém é 10? me ajuda aí. Dia 10. Vou deixar até o final do mês, vai. Quem for lá no meu Instagram, @jj_mercadótica, clicar no link da bio, eu vou disponibilizar um livro da Mercadótica, contando a história da Mercadótica até antes da franquia, que foi até 2014. Tem um iniciozinho da franquia, mas eu estou pretendendo escrever a outra parte desse livro. Mas essa primeira parte já está escrita. Cria um cupom de desconto, então, dá 10% de desconto pro povo? Eu vou dar o livro de graça. Ah, tá. Então tá dado já. Tá dado. E se inscreva no Instagram, JJ_Mercadótica. Exato, se inscreva no Instagram, segue lá para você acompanhar as novidades do Grupo Mercadótica e do Júnior, inclusive, né, nessa jornada que ele está construindo, fantástica. Se inscreva no Instagram da Blivion, @Blivion Company. Nós temos também o Instagram próprio aqui do podcast, que é Blivioncast. Nós temos também lá no YouTube e no Spotify, que você pode seguir, ativar as notificações para você receber todas as notificações. Tudo que você ouviu aqui, se te deu um insight para você, se foi relevante para você, você compartilha com alguém, um parente, um amigo, qualquer pessoa que você entenda que esse conteúdo vai contribuir de alguma forma. Então você manda isso para ele e como um presente de um conteúdo para você ajudar alguém nessa jornada empreendedora, jornada de vida que a gente está construindo juntos. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. A gente encerra mais um episódio do Blivioncast, do Bioncast, e aguardamos você no próximo episódio que a gente vai gravar, que vai ser com uma personalidade fantástica. Mas eu não vou falar agora, vai ser amanhã a gravação já. Segue aqui que você vai saber quem é que a gente vai gravar amanhã. Vocês vão adorar. Assim como o de hoje, vai ser muito enriquecedor para vocês. Forte abraço, pessoal. Júnior. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Sucesso. Tchau.